Analisa a partir de quinta-feira o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos. Só para vocês entenderem, o caso vai ser analisado naquele plenário virtual da Corte. A defesa de Bolsonaro tenta reverter a determinação que, na prática, vai impedir o ex-presidente de se candidatar pelos próximos pleitos. A defesa apresentou os chamados embargos de declaração, um tipo de recurso que busca questionar pontos que não são suficientemente esclarecidos ou omissões e contradições dentre os votos que foram apresentados. Agora, acho que há um clima de jogo já finalizado no Tribunal Superior Eleitoral, né, Maninho? Como é que você vê isso? Eu acho que é muito difícil o Bolsonaro conseguir reverter a sua inelegibilidade, né? Até porque, de fato, aquela reunião é injustificável, né? Mesmo o pessoal mais bolsonarista, quando vai tentar falar sobre isso, tenta pegar alguma filigrana processual, mas ninguém defende o mérito daquela reunião que convocou embaixadores para achincalhar a credibilidade do nosso sistema eleitoral. O que, na prática, não tinha nenhum sentido de Estado. O único sentido ali foi, de fato, fazer uma peça antecipada da campanha eleitoral de Bolsonaro, que usou o questionamento da credibilidade das urnas como um elemento narrativo. Então, de fato, aquilo foi uma peça de campanha. E se foi uma peça de campanha utilizando inadequadamente a estrutura do Estado brasileiro, é abuso de poder político e, portanto, passível de punição. Claro, o que todos nós gostaríamos é que todo tipo de abuso de poder político fosse configurado, né, fosse devidamente punido. Isso acaba não acontecendo. Muitas vezes a justiça faz vista grossa para usos indevidos da máquina pública no benefício daqueles que já estão no poder. Um exemplo mais claro ainda é o orçamento secreto, que foi uma forma de utilizar a máquina pública indevidamente para beneficiar a reeleição de diversos parlamentares e até do próprio Poder Executivo. Agora, o julgamento teve como resultado uma maioria absoluta pela inelegibilidade, foi 5-2 o placar, mas a minha dúvida, Nelsinho, até aproveitando o teu conhecimento jurídico, não tinha uma polêmica sobre o ano de 2030, sobre as eleições de 2030 envolvendo essa inelegibilidade? Ele pode se candidatar, não pode se candidatar em 2030? Explica pra gente. Paulinho, eu não sou um advogado de direito eleitoral, mas eu sei que os colegas comentam a seguinte polêmica. A partir de quando vale a inelegibilidade? A partir da decisão ou a partir das próximas eleições? Isso impacta, aí sim, no ano de 2030, se ele já vai estar podendo ou não ser candidato. Eu não sei exatamente qual vai ser o entendimento final, mas tem essa polêmica. A partir de quando é que ele é considerado inelegível? Desde quando se decidiu ou desde quando? Desde as próximas eleições. Só quero dizer, Paulo, em relação a esse julgamento que está acontecendo no TSE e que vai ser iniciado, que assim, tem baixíssimas condições de reversão, porque o próprio recurso que é oferecido, ele é muito limitado. Esses embargos de declaração são recursos um recurso que é feito simplesmente para tirar alguma omissão, alguma obscuridade, alguma contradição, algo que não tem a possibilidade de reverter a decisão. Ou seja, se há alguma esperança do Bolsonaro, veja só, tem que ser no recurso que depois será ofertado ao próprio Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário, que é um recurso que discute a constitucionalidade. Então, para você entender, se tem esperança do Bolsonaro, tem que ser no STF. Aí você já vê que a situação dele não está fácil. O que você acha, Pepe? Você concorda? Bom, dois pontos, né? Primeiro que a mini-reforma eleitoral que foi aprovada na Câmara e está indo para o Senado agora, ela tenta endereçar essa questão dos 8 anos, né? A partir de quando que vai se contabilizar os 8 anos. E a reforma eleitoral coloca que a partir do momento da eleição que o candidato foi inelegível. Então, se assim for, o Bolsonaro será elegível em 2030, né? Esse cara de 8 anos. Ou seja, ele fica duas eleições fora. Isso. Agora, duas não, uma, né? Uma, Seria 2026. Depende se está contando a municipal. Aí seriam 3, né? Exato. Isso, duas presidenciais. Eu acho que essa é a ideia. Agora, eu acho que essa estratégia da defesa do Bolsonaro é uma estratégia de ganhar tempo, né? Apesar de ser difícil, ser impossível o Bolsonaro reverter no TSE e ser muito difícil ele reverter no STF, a gente sabe, quanto mais o tempo vai, o tempo voa, mais as questões começam a ficar mais pacificadas e começa a tentar encontrar um consenso nesse caos todo, né? É bom lembrar, por exemplo,
que o Zanin, que foi nomeado pelo Lula, deve se declarar suspeito para julgar o Bolsonaro, né, no caso, né? E tudo indica isso. O Dino, se for indicado pelo presidente Lula, também deve se declarar suspeito e impedido. Logo, o Bolsonaro terá o voto de 9 ministros. E dos 9, o Bolsonaro tem 2, né? E quanto mais tempo o Bolsonaro tem para o julgamento do recurso dele no STF, né, após decisão do embarque declaratório que ele entrou no TSE, mais tempo ele teria para mudar a posição do STF. É muito difícil, mas o tempo muda tudo, né? Mas eu acho que o Zanin não se declara suspeito para votar questões do Bolsonaro, não. Acho que nem teria por que se declarar suspeito. Não foi advogado contra o Bolsonaro, nem a favor do Bolsonaro. Mas uma das perguntas que fizeram para ele, Nelsinho, na sabatina, foi exatamente essa. Ele falou assim, vou ver no caso concreto, quando chegar o caso para mim. Ele deixou muito aberto isso. E como o Zanin está sendo muito contrário, né, ao que se espera dele, eu não me surpreenderia se ele se declarasse suspeito ou impedido, ou então ele falasse algo genérico. Motivo de foro íntimo, eu prefiro me abster. Agora, ele pode fazer. Eu acho que isso aí também é uma tentativa de ganhar tempo, né? Sim. Nitidamente. Agora, vale lembrar que essa questão da inelegibilidade é o mais tranquilo dos processos que o Bolsonaro vai enfrentar nos próximos meses. Dorme em casa, né, Maninho? Exatamente. Porque o que se diz, o que o próprio Flávio Bolsonaro falou, né, ao analisar os votos do Supremo a respeito dos envolvidos no 8 de janeiro, o próprio Flávio Bolsonaro disse que achou que era um recado para o pai dele. Então, é possível que, de fato, as investigações do 8 de janeiro acabem chegando em Jair Bolsonaro. E aí, os motivos de dores de cabeça serão muito maiores. Muito bem. Gente, olha só, amanhã